Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, no poder que há no nome e no sangue de Jesus, Pai. Eu lhe peço, Senhor, que os céus eles estejam abertos nessa noite. E que o Senhor venha manifestar a tua graça sobre este lugar. Que o Senhor venha manifestar o teu poder. Que o Senhor venha manifestar, Senhor, a tua glória. Que o Senhor venha manifestar, Senhor, a tua presença, Deus. Em nome de Jesus eu quero lhe pedir que a tua presença, Senhor, venha nos envolver. Que venha, Senhor, em nome de Jesus, nos purificar, nos renovar, nos avivar. Que a tua presença venha nos direcionar, Deus. Que a tua palavra, ela venha, Senhor, ecoar, Senhor, nos nossos ouvidos. Descendo, Senhor, até o nosso coração. Para que as nossas vidas, elas venham ser cheias da tua presença e transformadas pelo teu poder. Que a nossa boca, ela venha a ser aberta e o teu nome, ele venha a ser honrado e glorificado neste lugar. Porque nós estamos aqui por causa da presença do Senhor. Nós estamos aqui porque nós carecemos do favor do Senhor, e em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, quebra, Deus, toda a resistência, Senhor, tudo aquilo que se levantar contra a tua vontade, contra a tua palavra, que caia por terra, em nome de Jesus, porque a tua palavra, ela diz, Pai, que aonde o Senhor decidir agir, ninguém pode impedir. Então, Pai, manifesta o teu poder neste lugar, e em nome de Jesus que nós oramos, e agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Amém, Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu estava meditando nesse texto já há alguns dias, antes mesmo do pastor me dar a oportunidade de trazer a palavra ao coração da igreja. E Deus, ele ministrou muito forte essa mensagem ao meu coração. Porque nós estamos falando aqui sobre Efatá. Efatá, ela é uma palavra de origem aramaica, que significa abra-te, ou seja aberto. Quando o pastor Fabiano ele fez o momento da oferta, ele falou algo que todos nós buscamos, todos nós ansiamos, que é uma porta aberta. Muitos buscam uma porta aberta da prosperidade, uma porta aberta de uma cura física, uma porta aberta de uma cura emocional, uma porta aberta de uma melhoria financeira. E não tem problema nenhum nisso. Isso faz parte da nossa vida como cristão. De sermos abençoados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida. Mas existe algo da parte de Deus que tem prioridade na minha vida e na sua vida, ou pelo menos precisa ter. Porque antes de Deus abrir uma porta para me abençoar financeiramente, ou fisicamente, ou emocionalmente, Ele precisa primeiro, Ele quer primeiro abrir uma porta aonde me abençoa espiritualmente. Por quê? Porque a pessoa abençoada fisicamente pode ser qualquer pessoa. Uma pessoa abençoada financeiramente pode ser qualquer pessoa. Emocionalmente da mesma forma. Mas aquela pessoa que é abençoada no seu espírito, é aquele que é escolhido, é aquele que é chamado, é aquele que olha para o Senhor e o glorifica, o exalta e o reconhece como o Senhor da sua vida. Porque a palavra do Senhor, desde Gênesis a Apocalipse, ela é direcionada para os seus.
Seus quem? Os seus escolhidos, para o seu povo, para aqueles que ele levantou, aquele que ele mantém de pé e aquele que ele sustenta. Que sou eu e você. O tema dessa mensagem é lugar de milagre. Lugar de milagre. Nós podemos estar em qualquer lugar, mas nem todo lugar que nós podemos estar vai ser um lugar de milagre. Tem lugar que não é de milagre, tem lugar que é de prisão, tem lugar que é trevas, tem lugar que te aprisiona. E algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que nós podemos estar em qualquer lugar, só que eu posso estar, mas eu não preciso ser. Eu posso estar lá na rua, mas eu não ser da rua. Mas também eu posso estar na igreja e não ser igreja. Mas se eu resolvo estar na presença do Senhor, ainda que eu não seja, eu vou ser. Porque diante do Senhor, ainda que você não é, você vai se tornar. Na presença do Senhor, ainda que você não adore, você vai adorar. Porque o Senhor, Ele pega o ímpio, o sujo, aquele que está contaminado, preso, faz dele um liberto, um sarado, um homem que busca a santidade, que glorifica o seu Senhor, porque ele sabe que o seu Senhor é santo. O seu Senhor é santo. E aqui nós estamos lendo uma história, onde a palavra de Deus diz que novamente o Senhor ele se retira das terras de Tiro e Sidom, e ele caminha direto para Galileia. O Senhor ele está fazendo uma caminhada em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Uma dessas cidades chama-se Gadara. Gadara nós sabemos que é o lugar onde o Senhor ele foi e libertou aquele endemoniado, que era o endemoniado de Gadara, o gadareno. E ele fez desse endemoniado, que andava nas trevas, um homem cheio de luz, que saiu falando de Jesus. Nessa caminhada por Decápolis, uma das cidades que o Senhor passa, que é a Sírio-Fenícia, é onde ele liberta aquela filha da Sírio-Fenícia, que estava endemoniada. Aquela mulher onde fala para o Senhor abençoar a sua filha, e o Senhor diz para ela: como posso eu tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos? E aquela mulher vira para o Senhor: mas até das migalhas que caem da mesa dos filhos, os cachorrinhos comem. E o Senhor fala assim: eu nunca vi tamanha fé. Vá, porque a tua filha é liberta. E aqui nós temos uma outra situação. Presta atenção, o Senhor ele vai até Gadara ao encontro daquele endemoniado. Aqui essa mãe ela vai ao encontro de Jesus em prol da sua filha. E aí nós lemos que algumas pessoas levam esse homem que era surdo e tinha dificuldade em língua. Nessa versão que eu li fala que ele era gago. Tem outras versões que falam que ele falava com dificuldade. As pessoas levam esse homem até a presença de quem? De Jesus. Decápolis é um conjunto de 10 cidades que eram governadas pelo governo de Roma. Eram pessoas que viviam nas trevas. Pessoas que não conheciam a luz, Jesus. Olha isso. Essas pessoas levam o mendigo, o surdo, até a presença do Senhor, acreditando que o Senhor poderia fazer algo por aquela vida. Sabe o que me chama a atenção? Porque aqui fala as pessoas, levando uma pessoa com deficiência, aonde a medicina não poderia fazer nada, e somente um milagre poderia reverter a situação daquele homem. E eles entendiam que o milagre estava em Jesus. As pessoas que você tem andado, elas estão te aproximando do Senhor? As pessoas que estão ao seu redor, são pessoas que te aproximam de Jesus? Ou te afastam de Jesus? Porque nós precisamos fazer um filtro.
Não somente dos lugares que nós andamos, mas e sim das pessoas que andam conosco. Nós precisamos ser seletivos. Por quê? Porque nós somos luz. Nós somos luz. Eu preciso levar essa luz na vida daqueles que estão em trevas. Mas para mim fazer isso, eu preciso estar com Ele. Eu preciso estar no lugar do milagre. Eu preciso estar com o dono do milagre. Queridos, muitos entram por essa porta buscando um milagre em Jesus. Muitos entram nesse lugar buscando uma palavra que vem de Jesus. Muitos entram nesse lugar buscando sentir novamente ou sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque isso é relacionamento. Isso é andar junto. Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que existe uma alegoria, onde a palavra fala que Jesus é quem? O noivo. E nós somos o quê? A igreja. A noiva é a igreja. Então nós temos o noivo e nós temos a noiva. O que nós estamos falando aqui? Sobre relacionamento, sobre intimidade. E como que eu mostro que eu tenho intimidade com uma pessoa, se eu não andar junto? Eu preciso andar junto. Eu preciso ouvir aquele que eu ando. Eu preciso saber como que pensa aquele com quem eu ando. Isso aí é intimidade. Porque eu posso conhecer muitas pessoas, mas ter intimidade são poucas. São poucas. Quando que eu tenho intimidade com o Senhor? No meu a sós com Ele. No meu a sós com Ele. Agora preste atenção no que Jesus faz. Essas pessoas levam esse surdo na presença de Jesus, acreditando que o Senhor pode reverter a situação dele, ainda dizem para Jesus como que ele tem que fazer. Senhor, coloque as mãos sobre ele. Nós queremos a bênção, mas nós queremos falar para o Senhor como que a bênção tem que ser manifestada na nossa vida. E tem uns ainda que determinam até o tempo. Não, o tempo é dele, o modo é dele. Lembra de Naamã? Naamã, ele vai buscar a sua cura. E quando ele chega lá, o que ele tem na sua mente formada, todinho um cenário? O profeta, ele vai sair da sua casa, e ele vai vir até a mim, e ele vai estender as mãos sobre mim, e a enfermidade vai sair. Mas quem sai da casa é o moço, dizendo para Naamã, eis que o profeta manda lhe dizer, mergulha 7 vezes no rio, e serás curado. Não, mas ele tem que sair de lá e pôr, não tem mão, é rio. Não tem impor as mãos, meu amigo. Você quer a sua bênção? Quer ser curado? Tem que mergulhar. Não é uma vez nem 2, são 7. Por quê? Porque a quantidade vem dele. O modo é dele e o lugar é dele. Você vai encontrar milagre em todo lugar? Não vai. Só existe um lugar onde tem milagre, na presença de Jesus. Se você não estiver na presença de Jesus, esquece que não tem milagre. Não tem. Aonde que a gente consegue ver a glória de Deus, se não for na presença de Deus? Quem anda na presença vê glória. Quem anda na presença ouve sobre glória. Quem anda na presença fala sobre glória. Porque a nossa boca vai falar daquilo que os nossos olhos têm contemplado. Os nossos olhos contemplam e a nossa boca entrega. Aqui, graças a Deus que não tem crente assim. Tudo já converteu. Mas antes, as irmãs... Não, é crente, eu estou falando de crente, antes. Os tempos passaram. As irmãs, quando se encontravam, era só falar de novela. Meu Deus, eu estou ansiosa no capítulo de amanhã. Será que ela vai morrer? Tinha aquela tal da Odete Ótima. Aí, ó. Aí a revelação. Cara, era uma perdição. Só falava de novela. Hoje, graças a Deus, você ouve a conversa das mulheres. É unção.
é poder, é revelação, é batismo com o Espírito Santo, é a irmã pedindo perdão para a irmã, porque Deus mandou falar e não falou, e ali tem o conserto, e Deus manifesta a tua glória. Sai a novela e entra a glória. Os varões, só sobre futebol, meu irmão, porque time ganhou, tu perdeu e não sei quem, era desse jeito. Hoje não, hoje você vê varão falando da palavra. Você vê homem falando da palavra. Então, o lugar de milagre é o lugar na presença do Senhor. Então, esse homem foi levado na presença certa. Só que o que Jesus mostra? Que ele estava no lugar errado. No meio da multidão. A pessoa no meio da multidão que não conhece Jesus é mais um. Mas ele não foi levado para a multidão. Presta atenção. Ele estava na multidão, mas ele não foi por causa da multidão. Ele foi levado por causa de Jesus. E quando ele é levado por causa de Jesus, Jesus ele pega aquele homem e tira daquele lugar. Porque ele era surdo. Ele era gago, como o texto que nós lemos. Mas ele não era cego. O que ele estava contemplando não poderia mudar a vida dele. As pessoas que ele estava vendo não poderia mudar o estado dele. O nosso estado ele só é mudado quando os nossos olhos estão nele. Então eu vejo Jesus tirando aquele homem do meio da multidão. E quando eu tiro alguém de uma multidão e fico a sós com ela, a gente não fica assim um do lado do outro. Mais ainda quando eu preciso fazer algo para essa pessoa e só está eu e ela. A nossa conversa é aqui, ó, olho no olho. Quem você via não muda o seu estado. Quem você estava olhando não muda a sua vida. Mas para este que você olha, não muda só a sua vida, mas muda a tua história. A Bíblia ela fala que a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Você quer ver um exemplo? Esse homem agora ele está olhando para Jesus. Eu fico imaginando o tremor que estava por dentro dele, e ele sem entender nada. Imagina. Agora você imagina uma pessoa olhando mulheres nuas. Como que está o sentimento por dentro dele? A concupiscência dos olhos contamina toda a carne. Essa pessoa, eu digo essa pessoa que pode ser tanto homem como mulher, vendo o outro do sexo oposto. O corpo dessa pessoa deixa de ser templo e passa a ser objeto, porque a carne ela começa a gritar. Os olhos delas estão contemplando trevas, então todo o teu corpo será trevas. Mas esse homem ele está contemplando a luz. Ainda que existe trevas nele, vai ter que sair, vai ter que mudar, vai ser transformado. Porque é assim quando a nossa vida está na presença do Senhor. Deus ele revela. Mas ele não revela para nos envergonhar. Ele não revela para nos humilhar. Ele revela para nos sarar, para nos libertar. Aqui o homem ele fala, sim ou não? Mas com dificuldade, mas ouvir nada. Aí o que o Senhor faz? Coloca a mão na cabeça dele, como as pessoas falaram, não. O Senhor coloca os dedos no ouvido daquele que já está tampado. Você consegue entender isso? O ouvido daquele homem, ele está tampado, ele não ouve nada. Quando nós não queremos, quando a gente era criança, né, que a gente queria fazer birra para o outro,
que estava enchendo a nossa paciência, o outro começava a falar um monte de coisa, se fazia assim, ó, não é? E saía andando ainda. E tinha uns que ainda faziam assim, para não ouvir. Graças a Deus que aqui não tem nenhum que foi desse jeito. A Jorineia quase que se entregou. Quase que ela falou, isso é revelação, pastor. Mas não era assim. Nós não queríamos ouvir. Não queríamos ouvir. Mas aqui o homem não ouve. E o Senhor, Ele chega e coloca o dedo no ouvido dele. Por quê? Porque aquele que coloca o ouvido no ouvido que está tampado, que está surdo, é o mesmo que disse que aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou possuir. E aonde eu tocar as minhas mãos, prosperará. Se está tampado, não ouve nada, não tem prosperidade. Agora, se eu colocar o meu dedo, se está fechado, vai abrir. Se está enfermo, vai sarar. Ei, se está doente, esse daí ele vai prosperar em saúde. Se existe escassez, a abundância vai chegar. É isso que ele está fazendo. Só que não para por aí. O homem, ele é surdo. E ele é pesado de língua, ou é gago, ou tem dificuldade de falar. Não importa a tradução, porque a questão é, se você não ouve, você não vai conseguir falar. Você não consegue se expressar. Aí o Senhor, Ele pega a saliva e coloca na língua do gago. E eu fui pesquisar. A saliva é uma forma de rejeitar. De rejeitar. A saliva é como você repreender. Sabe quando você tem nojo de algo e você gospe? Você está rejeitando aquilo ali. Mas o Senhor não estava rejeitando aquele homem. O Senhor estava rejeitando aquilo que estava naquele homem. Ele estava rejeitando a deficiência. Ele estava rejeitando a doença. Ele estava rejeitando a enfermidade. Por quê? Porque esse Jesus é aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Só que Jesus, ele não para por aí. Ele coloca a saliva na língua desse homem. E ele olha para o alto. Estende as tuas mãos e diz: Efatá, que quer dizer abra-te. Só que presta atenção. Jesus tirou esse homem do meio da multidão. Agora só está Jesus e ele. Não tem mais ninguém. E Jesus, ele diz: Efatá. Para um surdo, não. Jesus não diz Efatá para ele. Jesus, ele diz Efatá para o mundo espiritual. Jesus está dizendo para o mundo espiritual: Efatá, aonde tiver fechado, abre. Aonde tiver parado, mova-se. Aonde tiver estancado, a fluir. É isso que o Senhor está dizendo. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue e contra principados e potestades. Então a ordem de Jesus é para o mundo espiritual. Sobre a vida deste, comece a trabalhar para que as portas estejam abertas e ele comece a prosperar. Porque quem está dizendo sou eu, Jesus. Só está os dois. Só está os dois. E muitas vezes o que você está pedindo para o Senhor? Que Deus, ele abra uma porta para você. De um emprego. De um melhor salário, não tem problema, meu irmão. Deus, ele abre porta sim. Muitas vezes você está pedindo uma porta aberta para que Deus, ele cure a sua saúde física. Não tem problema não, porque ele cura sim. Mas hoje Deus, ele quer abrir ouvidos espirituais. Hoje o Senhor, ele quer abrir ouvidos espirituais. Porque é impossível você estar no lugar certo, no lugar do milagre e não ouvir a voz do Espírito Santo. É impossível. Ainda que o teu ouvido esteja tampado, se você estiver no lugar certo, no lugar do milagre, na presença do Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor.
você vai ouvir a voz do Senhor. Porque quando o Senhor muda a visão daquele homem, Deus ele trabalha na sua audição. Por que aqui na audição? Para que eu possa crer no agir, no manifestar do Senhor na minha vida e através da minha vida, eu preciso ter fé. E quando o Senhor ele abre meus ouvidos, é porque Ele quer trabalhar a minha fé. Porque a sua palavra ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quando Deus ele abre os meus olhos, coloca meus olhos na direção certa, que é nele. Quando o Senhor ele abre os meus ouvidos, eu consigo ouvir a mesma coisa que João Batista ouviu. Quando Jesus disse para aquele que enxerga o que é certo e ouve a voz do Senhor, digam a ele. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Mateus 11, 5. Quando nós estamos no lugar errado, as vozes que nós ouvimos não é a voz do Espírito Santo. E olha aqui que eu vou falar para vocês. Nós temos orado por esses dias. E vozes externas têm sido silenciadas pelo poder de Deus. Qual que é o lugar certo? A presença do Senhor, sim ou não? O que a palavra de Deus diz sobre a voz do Senhor? Que a voz do Senhor, ela é como muitas águas, é como uma cascata. Uma vez eu preguei sobre isso. Quando você está perante uma cachoeira, uma queda d'água, a pessoa pode estar do seu lado, ela fala com você, você não consegue ouvir. Porque o som das muitas águas é tremendo. E quando Deus ele fala que a sua voz é uma voz de muitas águas, quando eu estou na presença do Senhor, no lugar certo, eu não consigo ouvir outra voz a não ser do Senhor. E hoje o que Deus quer fazer? Além de mudar o foco da sua visão, além de abrir os seus ouvidos, Ele vai abrir a tua boca. Porque se ouvir a voz do Senhor, você vai falar de quem? Você vai falar do Senhor. Agora preste atenção. O Senhor, Ele fala para esse homem, não diga nada a ninguém. Como que uma pessoa que nunca ouviu, agora ele consegue ouvir, ele está perante Jesus, como que ele consegue conter? Ele vai querer falar para todo mundo. Para todo mundo. É quando você tem a experiência com o Senhor, quando você tem a experiência com o Espírito Santo, no encontro com Deus, no monte como nós estamos tendo, na célula, na igreja, você quer falar para todo mundo. E a palavra de Deus diz que o Senhor falava para ele, não fala, e ele falava. E hoje Deus ele fala para eu e você falar. Só que tem muitos que não falam. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí o João está pregando, o Antônio está pregando, a Maria não prega. Ai, aquela não prega, não vou falar mais nome, porque vai que é o seu. Jesus, toma conta. Nós estamos diante de quem? Se você está diante dele, não tem vergonha, não tem timidez, não tem medo. Porque você sabe que Ele é o Deus da sua vida, é Ele que te sustenta, é Ele que coloca as palavras certas na tua boca. Porque é o Senhor que nos chamou. Ei, esse homem, ele foi levado. Ei, esse homem foi levado até Jesus. Mas eu preciso lembrar você de uma coisa. Nem eu e nem você fomos levados a Ele.
Eu e você fomos chamados por Ele. Eu e vocês fomos chamados por Jesus para andar na luz, para andar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda, para ter uma vida abundante, para pisar serpentes e escorpiões, para colocar as mãos sobre os enfermos, e no poder que há no nome e no sangue de Jesus, eles serem curados. Esse Jesus me chamou e chamou você para que a gente creia nele, porque se a gente crê nele, nós seremos salvos, mas não será salvo somente eu e você, será eu e a minha casa e a minha família, será você, sua casa e a sua família. Esse é o Jesus que nós estamos diante dele. Esse homem, ele começou a ouvir, mas esse homem, ele começou a falar daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu. Vocês, a maioria aqui não estava, mas eu quero finalizar essa palavra com esse testemunho, porque nós estamos falando de uma pessoa que não conhecia Jesus, mas que viu Jesus, que ouviu Jesus. E que saiu falando de Jesus, porque os olhos dele foram direcionados, os seus ouvidos foram abertos, a boca dele começou a falar daquilo que o coração dele foi cheio. O coração dele foi cheio de presença, porque ele estava no lugar certo. O dono do milagre não só manifestou poder sobre a vida dele, mas entrou na vida dele e fez morada. É como a presença do Senhor faz morada em você e em mim. Ontem, num monte, Deus, ele me deu uma palavra. E eu falei para aqueles que ali estavam. O Espírito Santo está dizendo que nós somos testemunhas. Nós somos testemunha. A testemunha, ela vê. A testemunha, ela presencia. A testemunha, ela não só ouve. Porque aquele que está aqui, ele disse que eu preciso crer. E se eu crer, eu vou ver. Se creres, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, a porta não vai abrir, já está aberta. Se creres, a doença não vai sair, já saiu. Se creres, a libertação não vai chegar na sua vida, já chegou. Se creres, a prosperidade financeira e emocional na sua vida não vai acontecer, já aconteceu, porque Ele mandou abrir, Ele mandou abrir e Ele mandou abrir. Agora, se coloque de pé em nome de Jesus. Muitos aqui precisam ainda voltar a ver. Escuta isso. Por um tempo, você não tem visto mais as mãos do Senhor agindo ao seu favor. Hoje o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre mão. A Bíblia fala que eu preciso levantar mãos santas. E eu levanto as minhas mãos santas para quê? Para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que levanta a mão para adorar ao Rei não é o mesmo que olha para a sua mão que bate no peito, dizendo eu sou capaz, eu consegui, eu conquistei. Aquele que olha para o Senhor, ele levanta a mão para o céu e diz o Senhor fez. O Senhor continua fazendo, glorificado seja o nome do Senhor.
Se você precisa de uma porta aberta, que seja uma cura física, que seja uma libertação, que seja uma porta para que Deus possa abençoar você financeiramente, ou se você prefere, ou necessita, na verdade, não é prefere, necessita, que Deus ele abra novamente os seus ouvidos, para você ouvir a voz dele,